Porque quem nós seríamos, Pai, se não fosse por Ti? Aonde nós estaríamos, Pai, se não fosse por Ti? Nós temos um coração grato, Pai, porque todos os dias, Pai, nós vemos o grande livramento que Tu trouxeste para a nossa vida. Antes nós estávamos cegos, Pai, e não conseguíamos ver que estávamos destinados ao lago de fogo e enxofre. Mas a Tua palavra chegou aos nossos ouvidos, Pai, e nós reconhecemos o Teu senhorio sobre a nossa vida. E Tu nos mudasse, Senhor, a nossa sorte. E hoje nós podemos enxergar aquilo que antes nós não conseguíamos enxergar. Hoje nós temos aquilo que nós tínhamos perdido. Tu és o nosso Deus, Pai. E por isso que podemos todos os dias glorificarmos o Teu nome aonde nós estivermos. Muito obrigado por isso, Pai. Nós Te louvamos, Pai, e Te agradecemos, Senhor, porque não estamos aqui à toa, simplesmente por estar, mas nós estamos aqui porque nós Te amamos e reconhecemos tudo aquilo que Tu fizesse pela nossa vida. Muito obrigado, Pai. Tu és um Deus maravilhoso. Muito obrigado, Pai. Nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus é bom demais, amados. Então, amados, por favor, senta só um pouco. Aleluia. Eita, como nós ficamos felizes, amados, em podermos estar aqui todos juntos e compartilharmos a palavra do Senhor. Porque, amados, realmente, se você parasse um pouco para poder meditar sobre a tua vida, quem você seria se não fosse por causa de Deus na tua vida? Realmente a gente não tinha muitas coisas para podermos nos alegrar, mas por conhecermos e servirmos esse Deus maravilhoso, todos os dias nós temos motivos de sobra para estarmos nos alegrando na presença do Senhor. E a gente vai continuar, amados, ainda com o mesmo tema do mês passado, né? Durante esses 2 meses, o mês de maio e de junho, nós vamos falar justamente sobre essas partes da doutrina, a qual nos mostra os últimos dias, e de como nós precisamos nos vacinar. Para quê? Para que a gente não seja uma presa fácil daquilo que o diabo intenta contra a minha vida e a tua vida também. E eu queria que, para que a gente começasse o culto, eu queria que você pudesse abrir comigo lá em Mateus, no capítulo 16. Mateus capítulo 16. Enquanto você abre, amados, eu vou te contar algo. Aqui está ali o tema de hoje, é o Evangelho Light, o caminho de uma mensagem sem cruz. Então você não fica um pouco assustado com aquilo que a gente vai conversar um pouco hoje à noite, mas é essencial para a minha vida e a tua vida também, tá certo, amado? Então não fique assim dizendo, puxa vida, hoje o pastor está bravo. Não, eu não estou bravo, estou tranquilo até demais, mas eu, como autoridade constituída por Deus, tenho a necessidade de transmitir certas coisas que muitas vezes aos nossos ouvidos não são muitas vezes tão agradáveis. Mas como é feliz o homem a qual Deus disciplina. Porque, amados, sem a disciplina de Deus, amados, era porque Deus já tinha nos deixado à vontade para vivermos de qualquer jeito. Mas porque Deus nos ama tanto, Ele deseja cada dia mais, amados, trazer uma doutrina certa, como eu posso dizer lá na minha terra, lá em Campinas, nos botar no prumo. Para quê, amados? Para que a gente viva de acordo com a palavra. E nesses últimos dias a gente não seja, como eu disse e repito novamente, uma presa fácil de tudo aquilo que o diabo intenta contra a minha vida e a tua vida também. E quando você procura lá em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 24, eu estava essa semana me lembrando de algo que eu escutei há muitos anos atrás, mas se eu contar errado não tem problema, tá? É porque realmente faz muito tempo que eu escutei. E era sobre o ex-presidente dos Estados Unidos, o Abraham Lincoln, e de como, amados, um fato que aconteceu e as pessoas relatam com relação a isso. E o que é que houve ali? Ele disse que estava passeando com seus 2 filhos e num determinado momento os seus 2 filhos começaram a brigar. E um repórter lá perto parou e junto dele disse, mas por que esses seus 2 filhos, eles estão brigando? E ele disse, é por causa do problema que existe no mundo. Eu tenho 3 nozes e cada um dos meus 2 filhos querem 2 nozes.
Então, ou seja, ele estava falando justamente do egoísmo, assim, falando de muitas vezes do orgulho que as pessoas têm de não se dar vencido e de querer que os seus direitos sejam maior do que o direito dos outros. Então, amados, quando nós colocamos a nossa vida em primeiro lugar, o meu umbigo, os meus pensamentos, as minhas vontades, eu preciso parar um pouco, amados, e mudar com relação a isso. Porque quando eu aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, não existe mais eu, agora existe nós. Dá para entender isso? Então, quando nós falamos com relação a ter um evangelho light, um evangelho a qual a cruz ele não entra, nós vamos começar a entender com relação ao que é que Jesus tanto falou e que é um perigo para esses últimos dias. E eu queria ler com você aqui em Mateus capítulo 16, versículo 24 ao 26, que diz assim, amados, presta bem atenção. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o homem poderá dar, ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Então nós estamos vendo aqui, amados, que Jesus Cristo, ele não tinha meio termos naquilo que ele falava. Muitas vezes nós olhamos e vemos os ministros do Evangelho trazendo palavras que muitas vezes são suaves aos nossos ouvidos, mas Jesus ele não era suave naquilo que ele precisava falar, e nem eu também vou ser. Então olha bem o que é que ele estava dizendo, que nós, eu e você, como filhos de Deus, precisamos entender que a minha vida não é mais a minha vida agora pertence a Cristo. A partir do dia que eu fiz Ele Senhor e Salvador da minha vida, o meu nariz não me pertence mais, o meu umbigo não me pertence mais, pertence agora a Ele. E por que pertence a Ele, amados? Quando nós fazemos isso, quando nós perdemos a nossa vida, é aí é que nós ganhamos. Para o mundo isso parece loucura, porque, amados, você já viu que a Bíblia diz que é dando que se recebe, e o que é que o mundo ensina? É guardando que você vai ter. Mas quem é que está com a razão? Se Deus, amados, que criou o mundo e sabe de todas as coisas, ou o mundo lá fora que muitas vezes são doutrinas de homens, e como a Bíblia me relata, doutrinas de demônios? Com quem é que eu devo ficar? Porque é uma questão, amados, que eu e você precisamos saber, que assim como o pastor Aníbal sempre ensina, a parte de cima do muro não pertence a Deus, mas sim ao diabo. A indecisão não faz parte da nossa vida. Nós temos, amados, que ter a nossa vida muito bem definida. Se pertence a Deus, amados, é Ele que é o dono da minha vida. E, amados, quando Ele fala de perder a minha vida e carregar a minha cruz, de que é que realmente Jesus, Ele estava falando? Entenda bem isso, amados. Ah, pastor, agora eu não vou poder mais ser Eduardo? Né? Não, amados, se você é loira, vai continuar ainda sendo loira a partir do momento que você aceitou a Jesus. Se você é um pouco... que falta um pouco de cabelo, também vai continuar ainda sendo um pouco desprovido de cabelo. Se você é alto, vai continuar alto, se é baixo, vai continuar baixo, não vai ter alteração nenhuma. Mas o que é que vai mudar? Vai mudar justamente, amados, tudo aquilo que nós vamos colocar na balança para decidir na minha vida. Porque antes, amados, o que era que acontecia? Eu chegava, amados, para poder decidir algo, e eu botava na balança do egoísmo, porque tudo era para mim. Então, amados, morrer para mim mesmo é trocar de balança, é tirar a balança a qual eu me colocava em primeiro lugar e colocar a balança de Cristo no lugar. Então agora quando eu vou decidir alguma coisa, eu não boto mais os pesos que Eduardo deseja colocar para escolher alguma coisa e tomar alguma atitude. Eu agora pego a balança de Cristo e olho, de acordo com a palavra de Deus, o que é que Ele diz para mim com relação a essa situação. Então eu morro para mim mesmo, eu morro para aquilo que antes eu achava que era o certo, porque para mim era melhor escolher as coisas que era conveniente para mim. Mas agora Cristo está dizendo que não, a minha balança deve ser a balança dele. Quando eu vou me deparar com a situação que alguém me dê um tapa, o que é que eu vou fazer? Dar outra face também. É loucura isso para o mundo.
O mundo olha para nós e diz, ei, olha, aí está um bando de babaca. Não, nós somos as pessoas mais inteligentes dessa terra, porque nós fazemos as escolhas certas. Muitas vezes o mundo está dizendo que nós estamos andando na contramão, mas na verdade é eles que estão andando na contramão. Porque quando eu perco a minha vida por amor a Cristo, realmente eu vou encontrá-la. Amados, uma coisa eu posso lhe dizer com todas as letras: se você quer saber qual o Deus que você está servindo, deixa eu te indicar um livro para você ler. Lê um livro, Mais que um Carpinteiro, e você vai ver, amados, na psicologia, você vai ver no direito, você vai ver na matemática, que o Deus que nós servimos, amados, não é um Deus qualquer, é o único Deus que existe. Eu nunca tinha visto alguém conseguir comprovar na matemática que Jesus Cristo ele é o Messias. Mas a nossa fé, mas não é uma fé em vão. Não é um tipo de fé que alguém diz assim, pula, que talvez você caia num lugar seguro. Não, nós sabemos aonde nós estamos pisando. E quando Jesus Cristo, amados, esse que venceu a morte, que até um ateu, quando ele preenche um cheque, que ele bota um ano de 2025, ele está dizendo, olha, Jesus Cristo esteve aqui nessa terra. Realmente ele existiu e dividiu a história. Então eu e você, amados, não cremos num Deus qualquer, nós cremos num único Deus verdadeiro. E esse único Deus verdadeiro, amados, é que nos ensina como nós devemos viver. E ele diz, perca a tua vida por amor a mim. Porque quando você perder, você vai encontrar. Então quando nós trocamos de balança, quando nós colocamos o orgulho de lado, quando nós colocamos o egoísmo de lado, nós vamos andar, rapaz, realmente do jeito que Deus deseja. Porque nesses últimos dias, amados, o evangelho light, a qual é aquele tipo de evangelho que tira a cruz de você morrer para você mesmo, é aquele tipo de evangelho que diz assim, rapaz, se está bom para você, está bom para todo mundo. O que importa é que você seja feliz. E Deus vai olhar e vai dizer, está tudo muito bem, mas isso não é a verdade. Porque a verdade, amados, é aquilo que Deus diz na sua palavra. Então eu e você precisamos entender, amados, que evangelho sem cruz, sem morrermos para nós mesmos, sem morrermos para o egoísmo, nós não estamos vivendo de acordo com a palavra. E eu e você temos isso e devemos estar com isso enraizado no nosso coração. Dia após dia, amados, eu não vou mais pesar de acordo com aquilo que é conveniente para mim. Mas o que é que Deus diz com relação a isso? Ame, respeite. E é isso que eu vou fazer. E não mais aquilo que eu achava que deveria fazer. Amém, amado? Eu sabia que seria uma noite bem agradável, principalmente porque eu já vi umas 2 ou 3 cadeiras voando por aí. Aleluia, aleluia. Mas eu sei que você vai sair daqui igual comigo, aleluiado também. Amém? Aleluia. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui para não... E quando nós entendemos, amados, que deixar esse orgulho, deixar esse egoísmo de lado, vamos falar aqui bem sério. Eu vou contar aqui alguma coisa aqui para você entender melhor, tá certo? Se você parar um pouco e olhar lá em Isaías, no capítulo 14, do versículo 13 e o 14, o que é que diz lá? Fala justamente sobre a forma que Satanás, ele estava com orgulho, falando que queria ser igual a Deus. Será que teria condições de botar, por favor, aqui, Isaías capítulo 14, versículo 13 e o versículo 14, que diz assim, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Poderia ser o 14? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E quem que estava falando isso? Satanás. E você já viu, amados, que esse tipo de pecado, o orgulho, esse tipo de evangelho sem a cruz, onde as pessoas morrem sem ser aquilo que Cristo quer que elas sejam, eles começam a se assemelhar a Satanás? Será que Deus, amados, Ele não deseja ser tão rápido em poder nos corrigir para que o orgulho não entre no nosso coração? Então, amados, quando eu e você entendemos aquilo que Deus diz na sua palavra, Ele não quer que você se pareça com Satanás, mas dia após dia, por renovarmos a nossa mente de acordo com a sua palavra, nós vamos nos parecer com Cristo. Nós somos os representantes de Deus aqui nessa terra, não o Deus desse mundo, o qual é o Satanás, mas sim o Deus que criou o mundo.
Esse sim, amados, é que nós representamos. Então eu e você precisamos entender que o pecado do orgulho, o pecado do egoísmo, é o pecado que assemelha mais o homem a Satanás. E Deus não quer que você seja uma representação do diabo aqui nessa terra. Deus te chamou para glorificar o nome dele por onde você passa. Além do mais, amado, se você achava que quando você impôs as tuas mãos sobre os enfermos, eles não seriam curados, quem vai passar vergonha é o diabo, não é você. Pode ter certeza de uma coisa, amados, tudo que Deus faz, Ele não faz pela metade. E não vai ser com a tua vida que Ele vai botar unção pela metade. Dá para entender isso? Deus fez por completo. Não existe estrelas dentro do corpo de Cristo. Nós somos filhos de Deus, ungidos pelo Senhor, porque o Espírito de Deus habita dentro de nós. E quando você impor as tuas mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Eu sei, amados, que nesses últimos dias nós temos escutado muitos relatos de muitas pessoas enfermas. Mas eu creio, amados, em Deus restaurando no meio do nosso arraial, amados, justamente a saúde das pessoas. Por causa de quê, amados? Porque Deus habita dentro de você. E aonde você chega, o representante dele chegou. Porque você é essa pessoa. Então, por favor, olhe para você mesmo e, por favor, diga assim: eu sou o representante de Deus nessa terra. Aleluia, aleluia. Você crê nisso mesmo ou você repetiu só por repetir? Então, amados, Deus não quer que a gente fique parecido justamente com o diabo. E Deus não quer também que você morra ao ponto de você dizer assim: puxa vida, e agora quem eu serei? Eu não serei mais ninguém. Não, você é alguém que tem personalidade, que tem jeito e tudo mais. E Deus vai usar a tua personalidade, o teu jeito para poder atingir vida de pessoas que Eduardo também não poderia atingir. Então te prepara para as coisas que vão acontecer. Mas não deixa que orgulho entre no teu coração. Aleluia. Aleluia, aleluia. Então, amados, qual é o tipo de balança que a gente está usando nos dias de hoje? A gente tem trocado, renovado a nossa mente de acordo com a palavra de Deus? Ou a gente tem ficado com aquelas ideias que muitas vezes o diabo diz: você merece, está vendo que coisa linda, você é a pipoquinha de Jeová, você merece muito mais do que isso, pisou nos teus calos, vai lá, agora pisa no pescoço dele, arranca o resto de cabelo que ele tem, vai lá, vai lá. É isso que a gente faz? Não, amados. Nós somos guiados não por aquilo que o diabo diz, mas guiados por aquilo que Deus diz. Eu não sei de quantos de vocês já assistiram aqueles desenhos que tinha antigamente, eu não sei nem se passa mais no dia de hoje, que tinha pode dizer o nome do Walt Disney, aquele dos coisinhas, né? Tinha um desenhozinho que de um lado ficava o anjinho, do outro ficava o diabinho. Aí ele ia dirigir, era um professor. E aí quando ele ensinava, era um professor normal, calmo, tranquilo, que ele entrava dentro do carro, virava um diabinho mesmo, né? Alguém já assistiu esse desenho, já? Não é da época da senhora, não. Mas, amados, tem pessoas que muitas vezes dentro do corpo de Cristo estão dessa forma, achando que eu posso viver em dupla personalidade. Não, amados, nós só temos uma. Nós somos a imagem de Cristo nessa terra, nós refletimos a imagem de Cristo nessa terra. Você não se assemelha com aquilo que o diabo quer trazer contra a tua vida. Então, amados, falando desse evangelho sem cruz, tem duas áreas que o diabo ele deseja muito atingir, principalmente nesses últimos dias, na parte de orgulho. E essas duas áreas, amados, eu vou falar de uma maneira breve, mas apenas para que você possa entender e ser vacinado, para que você não caia nesse tipo de armadilha. Uma é no casamento e a outra é no chamado ministerial, aquilo que Deus te capacitou a poder fazer aqui nessa terra. Porque são duas coisas, amados, aonde o orgulho, o egoísmo não tem vez nenhuma. Na verdade, em nenhum canto da vida de ninguém, não é verdade? Porque se a Bíblia diz que o egoísmo é motivo de contendas, então me mostre uma casa aonde há contendas, que eu vou dizer para você que aquela casa é cheia de egoísmo. Então, se uma casa vive em paz, é onde as pessoas aprenderam, segundo a palavra de Deus, a poder ceder numa hora que é necessário ceder. Então, essas duas áreas é onde o diabo deseja muito, nos últimos dias, poder atingir com orgulho, porque é onde o evangelho, sem a cruz, muitas vezes é ensinado. Eu não sei de quantos de vocês já escutaram falar a pessoa dizendo assim: não, eu quero me separar, porque ela
não me faz feliz. Alguém já escutou isso? Eu já escutei várias vezes já. Pessoas chegarem e dizer, rapaz, olha pastor, deixa eu dizer uma coisa, ela não me faz mais feliz. Né? A minha felicidade, a qual ela deveria estar cuidando, ela não está cuidando mais. Mas eu queria te mostrar uma passagem a qual eu e você precisamos estar vacinados com relação a isso. Eu queria que você abrisse comigo lá em Efésios, no capítulo 5. Efésios, para quem não sabe ainda, é no Novo Testamento, no capítulo 5. Efésios capítulo 5, no versículo 25, que diz assim, amados: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então, se você achava que quando você se casou para que seu cônjuge faça você feliz, de acordo com a palavra, está totalmente errado. Por que a palavra de Deus diz? Eu me casei para fazer o meu cônjuge feliz, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Aleluia! Dá para entender com relação a isso? Então, amados, muitas vezes as pessoas elas acham assim, nada, peraí, é ela que tem que suprir as minhas necessidades. Mas se eu não dou amor para ela, eu não dou palavras de carinho para ela, se eu não dou nenhuma flor, nem nada para ela, o que é que vai ser desse casamento? A pessoa não rega o casamento e quer que depois tudo dê certo. Mas, amado, é plantando que se colhe. Então, eu e você precisamos entender de uma coisa que não deve existir orgulho dentro do casamento. Se eu e você, amados, formos orgulhosos, em vez de a gente ter um cantinho dos céus aqui nessa terra, a gente vai ter um inferno dentro da nossa casa. E Deus não chamou a gente, amados, para que eu e você, a gente viva de uma qualquer maneira, mas sim viver o amor, muitas vezes, sacrificial. Um amor, amados, onde você vai sacrificar alguma coisa da tua vida por amor à tua esposa. Sabe, deixa eu te contar aqui um segredo. Agora, se sair daqui, eu sei que foi você que contou, tá certo? Eu vou te contar uma. Gente, eu amo rádio amador. Sabe rádio amador? QAP, QSL, QRV. Sabe o que é aquilo? Sabe o que é rádio amador? Positivo, positivo. E aí, amados, logo quando eu me casei com Rita, no primeiro ano de casado, eu adquiri um rádio amador. Rapaz, eu gostava daquele rádio amador. Fui, tirei minha licença e fiz o curso, né, paguei para que eu pudesse estar usando o rádio. Amados, eu comprei o rádio com tanto amor e carinho. E aí, quando eu chegava em casa, eu tirava o rádio do carro, botava dentro de casa, ia lá modular, conversar com outras pessoas. E era aquela alegria. Eu fiz muitas amizades com várias pessoas de vários lugares que até hoje eu não conheço, não sei nenhum de quem é. Mas teve um belo dia que Rita olhou para mim e disse, ou eu ou o rádio. Fiquei com o rádio. Não, eu cheguei, amado, sabe o que é a primeira coisa que eu fiz? Eu disse, rapaz, sabe uma coisa? Se isso está trazendo danos para o meu casamento, eu não vou querer isso dentro da minha casa, não. E a primeira coisa que eu fiz, amado, não foi nem vender, foi doar o rádio para alguém. Porque vender, vai lá que no meio do caminho eu me arrependesse, ainda continuasse com o rádio lá e queresse mostrar o rádio para alguém e começasse a modular novamente, aquilo ia ser algo para mim que ia trazer estrago, não é verdade? Mas o que era que eu ia deixar? Essa mulher linda, maravilhosa, que dorme e acorda e o cabelo maçã, por um rádio? Não, de jeito nenhum. Eu digo, rapaz, que o rádio que vá com Deus. E, amados, e aquilo para mim me trouxe um benefício muito grande, mas doeu, porque era algo que eu gostava muito. Eu gostava de assistir futebol. Rita não gosta de futebol. Até hoje eu não assisto mais futebol. Mas por causa de quê? Por amor a ela. Pode parecer pequenas coisas, mas pequenas coisas muitas vezes fazem uma diferença muito grande. Quando a gente fica com orgulho de dizer, não, o que é isso? Eu passo a semana inteira trabalhando, chego aqui em casa, eu não posso nem sentar um pouquinho para assistir o futebol. Rapaz, vai dar os teus ouvidos para a tua esposa. Ela tem muito mais coisa para falar com você e compartilhar contigo do amor e o cuidado que ela tem do que você está assistindo. Um bocado de homem correndo atrás de uma bola. Dá para entender?
Não sou contra futebol, eu amo futebol. Você está entendendo? Mas entre o futebol e a minha esposa, eu vou ficar com a minha esposa. E, amados, uma coisa que é certa mesmo, amados, muitas coisas Deus teve que tratar comigo, e eu tenho que deixar o orgulho de lado, daquilo que para mim era vantajoso, que para mim era bom demais. Mas muitas vezes, amados, aquilo não me ia fazer muito bem. É sério, até hoje, eu não gosto que alguém entre no carro e suje o carro. Até hoje eu não gosto. Mas aí o que aconteceu um dia, amados? A gente era recém-casado e no dia de sábado eu levei Rita para a gente poder passear na praia e ela começou a encontrar aquelas conchinhas no chão. E ela ia passeando e encontrando e cada vez ela juntava na blusa. E eu pensando comigo, eu digo, rapaz, eu espero que na hora que a gente for embora, ela deixe essas conchinhas por aqui. Porque no carro ela não entra com essas conchinhas, não. Amado, naquele sábado eu tinha lavado o carro, tinha passado uma buchinha nos pneus, no painel tinha passado silicone, sabe, o carro estava brilhando, estava limpo, que não era brincadeira. E aí quando chega lá junto do carro, lá vem Rita, molhada, cheia de areia, com os pés todos sujos, cheia de conchinha, aí não tem aquela partezinha ali do meio do carro, onde geralmente a pessoa, alguém chama de guarda-treco, né? A Rita pega lá e despeja tudinho, gente. Desce. Mas eu olhei, amados, eu tive que engolir o orgulho de tudo aquilo que eu estava imaginando, pensando naquele exato momento. Por causa de quê, amados? A minha vontade era de chegar e dizer, como é que você faz uma coisa dessa? Mas o que é melhor para mim? Ter apenas um carro limpo ou o amor da minha esposa? Sabe, amados, o meu orgulho todo de ter aquele carro limpo ali para mim, não ia servir em partes. Isso é saudável a pessoa ter um carro limpo. É saudável, isso demonstra principalmente de como é que está o teu caráter, a tua personalidade, quem você é. Porque se teu carro, amados, está um chiqueiro, com certeza a tua vida provavelmente deve estar um chiqueiro também. Mas, naquele momento, amados, eu tive que engolir o orgulho e olhar para ela com tanto amor e carinho e dizer, vamos para casa, vamos, minha flor. E sabe, amados, mas a vontade de dizer flor não era muito naquele momento, não. Mas, pela fé, a gente diz. Então, amados, muitas vezes nós temos que entender que esse tipo de orgulho, amados, não são bem-vindos no nosso meio. Onde muitas vezes, amados, o Evangelho sem cruz diz o seguinte, não, se você casou, ela é que tem a obrigação de fazer você feliz. Não, amados, não é isso que a Bíblia de Deus, que a palavra de Deus nos ensina. Ele diz, amados, que a gente deve levar a nossa cruz. E nossa cruz não é o nosso cônjuge, a nossa cruz é o orgulho que muitas vezes está dentro do nosso coração, que por causa do orgulho, muitos casamentos têm sido destruídos nesses últimos dias. E é essa arma a qual derrubou Satanás, que justamente ele sabe do poder que ela tem, que ele deseja que no meio da igreja, no meio das famílias, isso aconteça. Porque quando o orgulho entra, cada um vai querer dizer, isso é meu. Se é meu, só eu que toco. A geladeira é minha, mas o fogão é teu. Então a pessoa já começa a fazer planos para no dia que for separar o que é meu e o que é teu. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Lá em casa, desde quando a gente se casou, lá em casa só é uma única conta. Eu sei que hoje existem os bancos digitais que não permitem que a pessoa tenha uma conta de dupla, é uma conta conjunta. Mas a gente entende com relação a isso. Mas eu e você, amados, a gente precisa ser transparente. Ao ponto, amados, da gente não estar com orgulho próprio e com isso acabando destruindo o nosso casamento. O Senhor, Ele nos chama justamente para quê? Para que a gente deixe isso de lado e possa carregar a nossa cruz, que é viver o Evangelho segundo a palavra de Deus. E a outra parte, amados, é justamente no chamado. Né? Eu não sei de quantos de vocês já viram, de como Deus tem nesses últimos dias, amados, levantado homens, mulheres, crianças, para poder ministrar a sua palavra. Vocês já viram com relação a isso? Para mim, amados, me traz alegria de ver pessoas e mais pessoas se levantando para quê? Para anunciar as boas novas do Evangelho. E isso, amados, que cada vez venha mais pessoas. Porque no reino de Deus, amados, não existe concorrência. Todos nós vamos chegar no mesmo
como se chama aqui no Brasil quando alguém chega em primeiro lugar? Todos vão chegar em primeiro lugar na linha de chegada. Dá para entender isso? Não existe disputa no nosso meio. Porque aquela igreja tem 5.000 pessoas. Glória a Deus por isso, amados, e que ela cresça muito mais com relação a isso. E muitas vezes, amados, as pessoas elas ficam olhando para si mesmas e para o chamado que Deus trouxe para a sua vida e começam a trazer a comparação. E essa comparação é uma arma sutil que vem da parte do diabo para fazer o quê, amados? Que orgulho ou inveja entre no teu coração. Porque quando eu começo a olhar para a vida do meu irmão e dizer, eita, pelo amor de Deus, foi ele que ministrou hoje. Rapaz, a palavra que ele trouxe foi boa demais, a minha não foi tão boa desse jeito. Eu começo a comparar a minha vida com a dele, o que é que vai acontecer? Ou eu vou ficar orgulhoso de dizer, rapaz, eu sei muito mais versículos do que ele, eu sei muito mais a Bíblia do que ele, ou aquilo vai me trazer uma certa inveja por ele ter citado mais versículos do que eu. Dá para entender isso? Então, comparação, amados, é uma arma a qual o diabo traz para dizer, olha, está vendo? Fulano é um pobre coitado, ele não sabe nem citar a Bíblia direito, e você leu 500 versículos da Bíblia sem nem pegar na própria Bíblia. Você é uma pessoa maravilhosa. Mas, amados, esse tipo de comparação, eles não servem para a nossa vida. Porque quando nós começamos a comparar, nós vamos ou nos orgulhar, ou vamos ficar justamente com inveja. E essa inveja, amados, ela não é muito bem-vinda no nosso meio. Então, o que é que eu devo fazer? Eu devo justamente, amados, medir o meu chamado no metro de Deus. Aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Se eu olho para Noé, amados, qual foi o chamado de Noé? Construir a arca e com isso salvar a humanidade e também os animais. Mas era o chamado dele. Eu olho para Moisés e o que é que acontece, amados? Moisés estava lá atravessando com o povo de Israel, lá no meio do deserto, para Canaã, uma terra que manava leite e mel. Então, um era muita água e o outro era no meio do deserto, mas cada um tinha o seu propósito. E eu e você, amados, nós temos propósitos da parte de Deus. Nós temos chamados específicos da parte do Senhor. Eu sou um pastor, Rita de Cássia é uma profeta. Mas nem por causa disso ela é melhor do que eu, nem eu melhor do que ela. Nosso chamado se completa e com isso edifica o corpo de Cristo. Mas se eu começo a comparar a minha vida com a vida dela, aí eu falo melhor do que ela ou ela fala melhor do que eu, amados, desculpa, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E com isso, amados, é o diabo que ele vai conseguir muitas vezes derrotar o povo de Deus por causa disso. Então, nesses últimos dias, amados, começa a se focar em tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Porque uma coisa que é certa, amados, o teu chamado é especificamente para a tua vida. E não é por causa que o teu irmão ganhou mais vidas do que você, que ele é melhor diante de Deus do que você. Deixa eu só te contar algo para você entender melhor. A madrasta da minha mãe, Dona Ném, ela, amados, ela não foi uma mulher que ministrou no púlpito. Ela nunca chamou, amados, nunca foi para uma rádio, nunca foi ministrar numa igreja, mas no dia que nós fomos em Campina Grande para o velório dela, uma das coisas que mais me chamou a atenção era a quantidade de pastores que estavam ali reunidos de várias e várias denominações para o enterro de Dona Ném, a qual a gente considerava ela como avó. E uma das coisas que mais me encantou foi ver, amados, com orgulho de quanto aquela mulher investiu a sua própria vida, aonde muitas vezes ela não tinha o dinheiro para comprar o medicamento, mas ela investia num programa de rádio para que a palavra de Deus pudesse ser ministrada e todas as necessidades dela eram supridas. Dá para entender? Porque Deus supria de uma maneira milagrosamente, acontecia coisas maravilhosas na vida de Dona Ném. De outros pastores e mais pastores que estavam ali, mesmo ela no meio da enfermidade, mas ela não arredou o pé de tudo aquilo que Deus tinha preparado para ela. Então, amados, se você perguntar, ela ministrou para multidões? Não, ela não ministrou para multidões. Mas ela, mesmo assim, ela chegou e ensinou para as suas filhas, e as suas filhas ensinou para os seus netos da palavra de Deus. E hoje na família tem 2 pastores, eu e meu primo André. Então, se é uma coisa que eu te pergunto, ela teve um grande púlpito? Não, ela ministrava onde ela estava.
Porque se fosse para ela estar cheia de orgulho, para dizer assim, não, eu ministro para 1000 pessoas. Não, o que é importante para ela era que o evangelho fosse propagado aonde ela estivesse. E como ela estava ali dentro de casa, ela ensinava para as suas filhas, que só com meu avô ela teve mais uma filha, mas ela considerava as outras filhas como filhas. Mesmo assim, ela estava investindo o seu tempo, investindo tudo que ela tinha, para que a palavra de Deus fosse pregada ali. E, amados, como é maravilhoso ver alguém que é totalmente desprendido de orgulho, que vive um evangelho a qual a cruz está no centro. Ou seja, o egoísmo não faz parte da vida dela. Sabe, assim, está toda orgulhosa. Não, amados, ela estava ali justamente fazendo o que era para ser feito. E é isso que Deus nos chamou para fazer. E não para estar medindo o meu chamado com o chamado de outra pessoa, mas que eu meço o meu chamado por aquilo que Deus quer que eu faça. Porque o metro a qual deve ser medido é Ele, e não o meu irmão. Dá para entender? Vou fazer igual um pastor de uma igreja conhecida. Sim ou não, irmão? Está mais para não, desse jeito. Então, amados, para você poder identificar um orgulho na tua vida, eu vou dar só 2 exemplos que você, com certeza, se houver um pouco de orgulho, você vai poder notar isso. Mas eu queria te dizer só uma coisinha. Você já notou que é mais fácil a gente notar o orgulho na vida de uma outra pessoa? A gente olha e diz, puxa vida, esse artista da televisão, como ele é orgulhoso. Olha como é que ele trata os repórteres. Olha como é que ele trata os fãs dele. Nem fala. Passa por ali, escondido debaixo de uma capa, para ninguém tirar uma foto dele, não fala com ninguém. A gente olha e vê, é mais fácil a gente ver nos outros do que a gente vê na gente mesmo. Não é verdade? É ou não é, irmão? Fazer igual o pastor, sim ou não? Pois é, irmão. Então, amados, tá, não me lembrei. Tinha um homem que ele era um ótimo professor de matemática. E ele ensinava numa escola, amados, que era aquele tipo de escola classe média alta. E lá ele se deparava muito com alunos muito orgulhosos, que chegava com iPhone, com outro com Android, com outro com Debiloid, tinha de tudo, era ali. Cada um que chegava, que era mais para ser amostrado que o outro. E cada um deles chegava ali, e existia muito orgulho ali naquele meio. E aquele professor era um homem cristão, e ele chegou e disse, rapaz, eu preciso ensinar para eles, que muitas vezes eles ficam olhando e vê mais os defeitos das outras pessoas, e dizendo, puxa, o meu celular é melhor do que o teu. E existia muito orgulho. E ele disse, como é que eu posso ensinar e mostrar para eles que eles precisam ver um todo, e olhar a sua própria vida, e não apenas olhar para a vida dos outros. E ele chegou e teve a ideia de pegar um papel em branco e fazer um pontinho vermelho no meio do papel. E ele passou no meio da classe e perguntava para os outros alunos, o que é que você está vendo? Não, eu estou vendo um ponto vermelho. E você? Não, eu também estou vendo um ponto vermelho. E você? Todos, em unanimidade, disseram, eu estou apenas vendo um ponto vermelho. E ele chegou e disse, mas vocês não estão vendo que existe uma folha toda branca ao redor? Então, é muito mais simples a gente olhar e ver na vida dos outros o orgulho do que a gente olhar na nossa própria vida. E aquele professor estava ensinando para eles que eles precisavam deixar o orgulho de lado e poderem parar e olhar para a sua própria vida e, com isso, viver uma vida normal. Dá para entender, gente? Eu disse alguma coisa errada? É normal a gente ficar em silêncio, olhando para mim com uma cara meio assustada? É não? Então, eu vou contar um segredo por causa disso. Gente, eu era orgulhoso, mas eu tinha muito orgulho no coração. Eu tinha muito, mas isso era algo, amados, que eu realmente, de mim mesmo, eu não conseguia enxergar. Mas teve coisas que Deus teve que tratar comigo de uma maneira tão forte, amados, para que eu pudesse viver esse evangelho a qual Cristo nos chamou para viver. E o que é que aconteceu, amados? Quando Daniel, nosso filho mais velho, ainda não era nem nascido, e a gente congregava já no Verbo da Vida, lá em Jaguaribe, e tinha uma irmã que toda vez que o pastor chamava ela para ministrar, toda vez que ela ia ministrar,
era sobre o amor. E quando ela ministrava, eu dizia, isso aí eu já sei, ela vai dizer agora tal versículo, mas se fosse eu ministrava melhor do que ela, porque eu usaria aquele outro exemplo, né, traria aquela outra coisa, aquela situação que aconteceu na minha vida, e com isso seria muito melhor do que ela. E amados, eu não notava o orgulho que estava no meu coração. E naquele período Daniel veio a nascer, e quando ele nasceu, amados, Daniel ainda não falava, não andava, apenas ficava como todo bebê, dentro de um berço, só chorava, mamava e algumas outras coisas a mais. E aí o que é que acontece, amados? Teve um belo dia que a gente estava para dormir, e eu na cama conversando com Rita, e a gente compartilhando, mas Deus começou a tratar no meu coração. Daniel fala? Eu disse, não, Senhor. Daniel, ele anda? Eu disse, não, Senhor. Daniel, alguma vez já falou para você sobre o meu amor? Eu disse, não, Senhor. Mas ele me ensina muitas coisas sobre o amor. Eu disse, é verdade, Pai. Eu aprendi com Daniel sobre o amor incondicional, o amor que não bota condições para que você possa amar alguém. E aí Deus pegou, mas pegou pesado. E ele disse, e por que é que você rejeita as pessoas que eu levanto para lhe ensinar sobre o amor? Se uma criança que não anda, não fala, mas mesmo assim eu ensino para você o que é o amor incondicional. E essa pessoa que eu levanto, que era justamente a irmã lá em Jaguaribe, né, que ela vem lhe ensinar sobre o amor e você rejeita a palavra que eu trouxe através de uma ungida, uma filha minha. E amados, é muito bom ser corrigido por Deus, porque quando Ele nos corrige é porque Ele nos ama. E eu, amados, estava começando a entender a partir daqueles momentos que eu muitas vezes era orgulhoso e achava que não. Eu olhava para mim mesmo e dizia, orgulho longe de mim, quem sou eu? Mas se parasse um pouco e consultasse direitinho, Deus ia encontrar muita coisa que estava surgindo no meu coração e com isso trazia muito dano. Então, se você quer olhar e ver se existe um orgulho no teu coração, só é parar e olhar essas duas coisinhas. Uma é que se você, ou eu, nós, se nós temos justamente um coração totalmente ingrato, pode parecer até uma coisa um pouco estranha, não é verdade? Mas um coração ingrato, o que é que tem isso a ver com orgulho? Você já viu que uma pessoa orgulhosa, ela nunca se dá satisfeita com tudo aquilo que trazem para a vida dela? Uma esposa que recebe uma flor, uma fulô, como diz lá em Campina Grande, para a esposa. Aí ela chega e olha e diz, só uma? Era para trazer um ramo de flores. Né? A esposa faz aquela comida deliciosa e quando o marido chega em casa e abre a panela, diz, peixe de novo. Não tem outra coisa mais aqui para a gente comer nessa casa não. Mas não imagina que tudo foi feito com amor, que tudo foi pensado em um coração ingrato. É um coração onde há orgulho naquele coração, porque a pessoa não consegue reconhecer aquilo que outra pessoa ou Deus fez por ele. Mas uma pessoa que tem um coração, né, que é grato demais, que amanhece o dia dizendo, Senhor, obrigado, Pai, por mais esse dia de vida que Tu me desse. Obrigado, Pai, porque hoje não é um dia qualquer, é um dia onde eu vou ver a Tua mão poderosa sobre a minha vida. Quando você tem um coração grato, pode ter certeza disso. Orgulho não nasce no teu coração, porque um coração grato é uma terra onde o orgulho não consegue brotar. Amém? E uma outra coisa, mas é preocupação. Se você anda, ou eu ando preocupado, se nós andamos preocupados, isso é um outro sintoma, amados, que o orgulho está no nosso coração. Você vai se assustar agora com o que eu vou dizer, mas isso é a pura verdade. Quando eu estou diante de uma situação difícil, e eu começo a ficar preocupado, ansioso, totalmente descabelado, porque eu não sei o que vai acontecer, eu estou dizendo que Deus não tem capacidade de poder resolver aquela situação, mas que eu estou preocupado, porque eu estou buscando em mim mesmo uma solução para poder resolver, porque Deus não é capaz. A preocupação, amados, é justamente com relação a isso. É a pessoa não crer e dizer, eu resolvo melhor do que Ele. E Deus, amados, pode ter certeza de uma coisa, Ele resolve muito melhor do que eu e você. Sabe, tem uma passagem, amados, que eu gosto muito, daqueles 4 leprosos,
aonde o exército da Síria tinha cercado o povo de Deus, ninguém entrava, ninguém saía, a comida estava acabando, a água estava acabando, mas o Senhor trouxe um grande livramento. E o que é que Deus fez naquele momento? Deus pegou, amados, e fez com que o exército inimigo escutasse o barulho de um grande exército vindo contra eles. E eles tiveram medo, ao ponto de fugir e jogar as vestes, o que eles estavam nas mãos pelos caminhos. E aqueles 4 leprosos, eles chegaram e eles não podiam entrar na cidade, porque eles eram leprosos, eram pessoas que ficavam excluídas da sociedade. E eles disseram, olha, se a gente entrar na cidade, a gente morre. Mas se a gente for até o exército inimigo, se ele nos matar, vamos morrer, porque de todo jeito a gente vai morrer. Se não, a gente pode viver, eles vão nos dar alguma coisa de comer. E eles foram, e quando chegaram lá, descobriram o tão grande milagre que Deus tinha feito naquele momento. Então, amado, se você parar para prestar atenção, Deus é expert em transformar a derrota em vitória. Então, eu e você, amados, precisamos entender que eu não preciso ficar preocupado nem ansioso. Eu não preciso ficar orgulhoso comigo mesmo, pensando, puxa, como é que no meio dessa situação eu vou conseguir resolver isso? Não, amados, deixa isso para Deus. Entrega os teus problemas na mão do Senhor. E pode ter certeza de uma coisa, Ele vai escrever um novo final para a tua história. O final da história que Deus escreve, amados, é muito melhor do que eu ou você conseguiríamos escrever. Então, amados, se você quer realmente ser alguém que deixa o orgulho de lado, então que deixe completamente. Porque o Evangelho, ele é justamente isso. O Evangelho, ele é justamente isso. A gente ser alcançado por Deus, transformado por Ele, para que nos últimos dias a gente possa ser uma pedra de tropeço no sapato do diabo. Dá para entender isso? Eu vou encerrar contando isso aqui para você e não se assusta não, tá bom? Não se assusta não, mas entenda isso. Entenda isso, justamente Deus falando comigo e com você também. Quando você olha, amados, você vê Davi, um rapaz com a face rosada, com a cara de bebê, parecida assim com a minha. Mas o que era que ele estava? Diante de um homem que era um homem guerreiro desde a sua nascença. Desde que nasceu, Golias já era treinado na luta. Ele sabia o que era lutar. Mas Davi foi lá e escolheu algumas pedras e levou à sua funda. Como a gente diz aqui na Paraíba, o seu estilingue, a sua baleadeira. E quando ele chegou lá, amados, ele não se deixou ser afrontado pelo aquele homem grande que estava zombando o povo de Deus. Mas ele se levantou, Davi se levantou e disse, quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é esse que não tem uma aliança para com Deus vivo? Que vem afrontar os exércitos do Deus vivo. Nós somos os Davis dessa vida. Nós somos essas pessoas. E nós não somos pessoas orgulhosas. Nós somos pessoas que confiam no Senhor. E por isso que nós nos levantamos com tanta ousadia, com tanta intrepidez, porque a nossa força não vem do nosso braço, mas a nossa força ela vem do Senhor. Eu conheci um neurocirurgião e ele estava me explicando de como esse osso do nosso crânio é duro. Ao ponto de alguém, quando leva um tiro na cabeça, a bala ela pode chicotear. É essa a palavra? Como diz aqui no Brasil? Yes, yes. Ela fica batendo dentro da cabeça, porque o osso é duro. Mas você vê, amados, aquele jovem, quando ele lança aquela pedra naquela funda, aquela pedra ela encravou na testa de Golias. Que força é essa? Quem foi que pegou na mão dele para que tudo isso pudesse acontecer? Foi o orgulho de Davi por ter matado um urso e um leão? Não, foi porque ele colocou, amados, a sua vida diante do Deus, o Deus Altíssimo, o nosso Jeová de Saliar, o Deus que presenteia com presentes inesperados, que nos faz prosperar e nos promove finais felizes. É esse o Deus a qual nós servimos. Um Deus, amados, a qual Ele não deseja que as armadilhas do diabo, que é o orgulho, que é o egoísmo, entrem na nossa vida, mas que a gente esteja livre,
para poder usar a funda e derrubar os gigantes que se levantam contra a minha vida e a tua vida também. Porque, amados, esses últimos dias é chegado. Nós vemos as guerras e os rumores de guerras. Nós vemos as pragas, as doenças que estão afligindo a humanidade. Mas eu e você, nós somos o povo que se levanta com ousadia, que foram comprados pelo alto e precioso sangue, o sangue do Cordeiro, o qual não se envergonha do Evangelho, e nos levantamos e dizemos: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu não tenho orgulho no meu coração, eu não tenho egoísmo no meu coração. A minha vontade é que a tua vontade aconteça nessa terra. Os meus sonhos é fazer com que os teus sonhos aconteçam nessa terra. E sabe o que é que vai acontecer? Coisas grandes e maravilhosas, porque o Senhor nos chamou para isso, para fazer com que coisas grandes e maravilhosas aconteçam através da tua vida. Eu vou só repetir isso, que talvez algumas pessoas acharam que foi para aquelas pessoas que ficaram em casa. Não, foi para você que veio hoje. As coisas grandes e maravilhosas Deus vai fazer através da tua vida, ao ponto de você olhar e ver as coisas acontecendo e você se maravilhar na presença do Senhor. Então, quando tudo isso que já está disponível na tua vida começar a acontecer, dê glória para Ele. Não chegue e diga: olha, eles foram curados pelo meu ministério, o meu chamado, a minha vida. Não, eles foram curados porque o Senhor habita em mim. E porque Ele habita em mim, através da minha vida, pessoas são curadas. Tem casas aonde, amados, o medo, a depressão tomou conta. Que você vai chegar nessa casa, amados, você vai sentir o cheiro de morte. Porque o teu nariz espiritual vai ficar aguçado. E quando você chegar ali e diz: a morte está querendo tomar conta, mas aqui não. E na autoridade do nome de Jesus, você vai determinar, e aquele espírito imundo, ele vai ter que sair. E livres vai ser aquela família. Famílias estavam rachadas no meio, mas você chegou lá. Você chegou lá. Você chegou por lá. Porque você é as mãos e os pés de Deus aqui nessa terra. Então, abra a tua boca e deixa Deus te usar, porque grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio. Aleluia, aleluia. Recado dado, Senhor, recado dado. Por favor, feche os teus olhos. Pai, obrigado, Pai, porque todos os dias nós escutamos a tua palavra, Pai, mas ela nunca, jamais vai voltar vazia na nossa vida. Porque nós somos uma terra fértil, Senhor, e nós abrimos o nosso coração para escutar tudo aquilo que Tu deseja para a nossa vida. E nós saímos daqui, Pai, totalmente encharcados, totalmente cheios do Teu Espírito, para podermos ir lá fora e anunciar as boas novas do Evangelho. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos todos os dias da nossa vida. Nós Te agradecemos e louvamos a Ti por isso. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém, amém. Amados, se você está aqui, poder, se possível, acender a luz. Se você está aqui essa noite e você ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida e deseja entregar a tua vida para Ele, porque, amados, a melhor coisa que nós temos é de fazermos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Deixa eu te explicar melhor. Se você ainda não creu com o teu coração e confessou com a tua boca que você crê que Jesus Cristo um dia Ele veio a essa terra, Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia e que Ele é Senhor e Salvador da tua vida, se você nunca fez essa oração, você precisa fazer essa noite. Porque senão o teu nome vai ser riscado do livro da vida. E Deus não deseja que isso aconteça. Ele deseja que você esteja junto conosco na eternidade, nos céus, onde as ruas são de ouro. E lá nós não vamos precisar do sol, porque o nosso Senhor vai estar lá junto conosco, iluminando todos os dias. Vai ser um canto maravilhoso.
Alguém que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se não, se há alguém, por favor, levanta o teu braço bem alto. Mas se você está aqui essa noite, você já tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, mas ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. Porque, amados, isso é um presente da parte de Deus. Tem alguém que deseja receber esse presente? Há alguém no nosso meio? Alguém? Glória a Deus, tem um homem corajoso. Tem mais alguém que deseja? Se o senhor, por favor, o senhor poderia, por favor, vir aqui. Se o senhor puder acompanhar aqueles 3 jovens, eles vão mostrar para o senhor na palavra. E o senhor vai entender na palavra justamente o que é o batismo do Espírito Santo.